Boa tarde, mulheres corajosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente está aqui por um motivo, para desaprender a viver no cansaço. Foi colocado aqui, ó, o povo está acostumado a viver uma vida de cansaço. A grande verdade é que nós fomos doutrinadas e estamos acostumadas a viver na exaustão. E aí a nossa vida não progride, a nossa vida não anda, a nossa vida trava. E em algum momento a gente sabe, não sei por que é assim. Quem aqui já teve essa sensação? Agora eu tô falando diretamente para você. Quem aqui de vocês já teve essa sensação? Digita eu aqui nos comentários. Eu. Só uma pessoa? Eu quase sempre. Eu. Hum. Bora lá, dividindo tela aqui com vocês, compartilhando aqui. Tudo que eu coloquei para vocês. Gente, é isso mesmo. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso aqui. Você não está cansada à toa. E eu vou te mostrar nessa aula o verdadeiro motivo pelo qual a sua vida não sai do lugar, pelo qual a sua vida está travada. E presta bastante atenção. Coloquem suas dúvidas nos comentários. É lógico que ao final dessa aula a gente tira um tempo para tirar dúvidas, mas é muito importante que você interaja aqui também, para que eu saber que esse conteúdo ele foi feito verdadeiramente para você, não foi para mim, foi para você. Mas se você se cala com as suas dúvidas e leva a dúvida adiante, já é um bom porquê da sua vida continuar travada. Bora lá? Pensa aqui comigo. Se você conhece ou se você é essa pessoa, você faz tudo certo. Você estuda, você trabalha, você empreende, você cuida da casa, do filho, dos maridos, do marido. Às vezes até tenta cuidar de você. Mas a sensação que você tem é que a vida continua a mesma. Não saiu do lugar, não teve evolução. Você até envelheceu. Passou o tempo, né? E você envelheceu, mas a sensação é de que a sua vida não anda. Você, você percebe alguma semelhança com a sua vida? Sim ou não? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Hoje, então. E aí, veja só. Você faz tudo certo, mas nada anda. Parece que o dinheiro não rende. Para algumas é o relacionamento que não rende, ou os relacionamentos que não rendem. Para outras é a saúde física. E umas que até se encontram com a mente meio bugada. É assim que os adolescentes falam hoje, né? A mente bugada. Alguns pontos sim, tô colocando aqui. Desde desse jeito, porque nem trabalhando estou. E aí, olha só, essa aqui pode ser você. E aí você se pergunta, por que que a minha vida não anda? Por que que eu faço tudo e parece que nada funciona? Ou parece que o ponto X, Y, Z não está funcionando? E aqui, opa! E aí vem, você começa a entrar nesse ciclo de ansiedade. Você tem um gatilho que gera ansiedade, você cai para hiperprodução. E olha só, gente, hiperprodução é a fuga que você dá, tá? Pode ser o trabalho, pode ser a comida, pode ser as compras. Tudo isso aqui a gente vai tratar como hiperprodução, porque ele é a fuga. E aí, quando você entra nesse ciclo de hiperprodução, mais ansiedade gera. Mais ansiedade gerando, mais exaustão você tem. Mais exaustão, mais culpa e mais procrastinação. Mas como assim? Eu estou fazendo muito, mas eu estou procrastinando? Vocês já pensaram isso? Como vem dessa sensação de faço muito, mas ao mesmo tempo procrastino? Diz aqui, gente, se vocês se identificam com isso ou não. Eu faço muito, mas mesmo assim eu procrastino. E aí eu vou mostrar para vocês exatamente como o cérebro funciona. Você faz muito, você trabalha muito.
Você faz muito, você compra muito, você faz muito, mas você está procrastinando. Sinto que faço muito, mas sou cobrada como não. Aí a gente já vai gerar um lugar de cobrança e às vezes até da nossa autocobrança, né? E aí, veja só, vamos voltar aqui, que eu vou explicar exatamente como o seu cérebro funciona nessas situações. Preste atenção. Opa, vai voltar, vai voltar. Voltou. Esse aqui é o ciclo da ansiedade, aqui vocês podem ver melhor como a coisa vai girando. Você tem um gatilho. Esse gatilho geralmente vem de um pensamento que dispara dentro desse ciclo de ansiedade. Esse pensamento vai gerar a própria ansiedade, a ansiedade fisiológica. Sentimento de preocupação, de tensão. E isso vai ficando cada vez mais exacerbado. E aí, o nosso cérebro ele não foi programado para gastar muita energia. E ele vai sempre vir ruminando e procurando lá no seu passado esse caminho de salvação, digamos assim. Só que ao mesmo tempo que ele não foi programado para gastar energia, é um órgão que gasta muita energia. Ao final do dia, tudo que você consumiu, 20%, tudo que você consumiu em termos de ingestão que te dá energia, 20% é destinado ao nosso cérebro. E aí você se sente cada vez mais cansada, cada vez mais exausta. E você vai tender a cada vez mais fazer os seus excessos. Aqui está hiperprodutividade como um trabalho em excesso, mas eu quero que vocês leiam essa hiperprodutividade como os excessos. Algumas não vão nem trabalhar demais. Mas algumas vão se enveredar para as compras, como já falei. Algumas para o caminho da compulsão alimentar. Outros até das drogas, bebidas e álcool, né? Drogas. Tudo isso é o excesso na sua vida. Se não está equilibrado, ou tem um excesso, ou tem uma escassez. E os dois polos do excesso e da escassez, você não vive uma vida abundante. Isso vai te gerar exaustão. E a exaustão vai lá para ser física, emocional, mental, pelo excesso dessa hiperprodutividade. E o mais interessante disso é porque você acaba tendo alguns padrões comportamentais que faz com que você mesmo se sabote, que faz com que o seu cérebro te sabote. Eu vou aqui dar um exemplo. Digamos que uma mulher que trabalha demais está em burnout. Quando ela se recuperar disso, ela vai cair nesse ciclo, mas pela culpa e pela procrastinação. Por quê? Porque na imagem mental que ela tem dela e que está escrito nas células dela, está lá grampeado na célula dela, é que se ela voltar para esse ciclo do trabalho, ela vai cair de novo em ansiedade. E aqui também está um dos motivos pelo qual há uma chance de você não se recuperar. Se você só olha para o remédio como a única forma de tratamento, se você não se compromete com o que é que está gerenciando a minha mente e causando esses gatilhos e tratar, você não vai conseguir sair desse ciclo aqui, ó. Vocês percebem que esse tratamento é muito mais do que você só tomar remédio? E eu não estou dizendo aqui que remédio não é bem-vindo. Sim, remédio salvou a minha vida e salva a vida de muita gente. Mas não é só ele. Você precisa saber como a sua mente funciona. E aí você vive assim, ó. Ai, porque eu sou ansiosa. Eu sou assim mesmo. Eu sou desatenta. Eu começo e nunca termino. Eu tenho um projeto XYZ e eu deixo esse projeto para lá. Eu começo um livro e não termino. Eu digo que vou fazer isso e não faço. Quem aqui já se viu nessa situação? Ou quem aqui conhece alguém? Você já se viu nessa situação? Coloca aqui no chat, gente. Eu tô esperando vocês.
Já se viram ou não se viram nessa situação? Muitas vezes. Deixa eu te contar uma coisa. Você que se diz que se viu assim, ou você que nem colocou aqui, mas eu sei que em algum momento da sua vida você já disse isso, ou você se viu assim, quase sempre. O que é que acontece com vocês? Isso que você está falando ao seu respeito se transforma na sua personalidade, se transforma na sua identidade. E se é identidade, é o que eu sou. E se é o que eu sou, eu me comporto segundo aquilo que eu penso ao meu respeito. A Bíblia diz assim, não é sobre fraqueza mental, não é fraqueza mental. Entendam, o nosso cérebro, ele age por coerência. Aquilo que eu não digo de brincadeira, eu não falo de brincadeira, eu não faço de brincadeira. As brincadeiras são justificativas para amenizar aquilo que eu penso ao meu respeito. Ah, porque eu sou assim mesmo. Oi? Você é assim mesmo como? Ai, eu sou ansiosa. Ai, eu nunca termino. A minha mãe dizia que eu nunca terminava as coisas, que eu começava. E aí, é assim você é. Provérbios 23:7 diz o quê? Quem me acompanha, quem é minha mentorada que está aqui já sabe disso. Assim como você pensa em sua mente, assim você é. Não fui eu, gente, que disse isso. Eu só tô aqui trazendo para vocês. Só que essas frases vão se transformando na sua personalidade. E aí você vai vivendo, porque aquilo que a gente pensa reverbera em nós um sentimento. Sabe, Salomão, esse sentimento, ele vai fazer com que gere um comportamento. A sua mente não sabe o que é real nem o que é imaginário. Ela vai acreditar no que você disser. A minha pergunta para você é: o que é que você fala a seu respeito? O que é que você fala ao seu respeito? Quais são as palavras que você fala a seu respeito? Você fala palavras de bem ou fala palavras de mal? Maldição. Eu digo sobre o mal. E assim você vai viver uma profecia realizável. Porque você é assim mesmo. Sabe quando você coloca aqui que muita gente está acostumada a viver assim? É porque mentalmente ela se vê assim. Ah, eu não sou capaz de emagrecer. Ah, eu não sou capaz de terminar a faculdade. Ah, eu não sou capaz de voltar ao trabalho. Ah, eu não sou capaz de trabalhar e trabalhar com leveza. Eu não sou capaz de gerar dinheiro. Eu não sou capaz de cuidar do meu corpo. E não vai ser. E não vai ser. E não é porque você está sob maldição. É porque você está sob a maldição da sua própria língua e dos seus pensamentos. Vocês entendem isso? Vocês percebem isso? E agora vem. Eu não estou tirando isso das vozes da minha cabeça, não. Eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês vejam. Aí a minha mente fica falando isso o tempo todo. A sua mente fica falando isso o tempo todo, mas você pode calar ela e eu vou te dar aqui o caminho também. Você tem a chance. A gente pode calar nossa mente. Não me vejo mais assim, mas o julgamento das pessoas próximas a mim ainda me abala. Se o julgamento das pessoas próximas a você ainda te abala, é porque você até já se visualiza de uma outra maneira, mas você não criou base para aterrar esse seu sentimento, esse seu pensamento a seu respeito. A mente que mente nos engana, é isso mesmo. Olha só. O nosso cérebro, ele opera sempre e sempre vai operar aqui em estado de sobrevivência. Gente, isso aqui eu não tirei das vozes da minha cabeça, não, tá? Isso aqui é neurofisiologia. O cérebro, ele trabalha em modo de sobrevivência. E se você está em constante estado de alerta, preste atenção. Se você está aqui, você está dizendo que você, ou está pensando, ah, eu não sou capaz disso.
Ai, eu não vou fazer isso porque me disseram que não ia dar bom, porque eu não sei fazer. Eu não, não faço isso direito. Você está deixando o seu cérebro em estado de alerta. Sua amígdala cerebral está em estado de alerta. É como se você vivesse no tempo da caverna e agora é a hora de você estar lá fora, ó. Alerta. E você que está dormindo, não é para dormir em sono profundo, não. Porque se algum bichano chegar, eu vou ter que chamar e a gente vai ter que sair correndo. Sempre em alerta. E se você está sempre em estado de alerta, o cortisol vai cada vez vai aumentar. E o que, que vai acontecer com você? Cortisol elevado, preste atenção quando eu vou falando em excessos, tá? Cortisol elevado, ele causa hipertensão. Vocês sabiam disso? Eles causam hiperglicemia, glicemia alta, açúcar no sangue. Eles causam que você vai querer consumir comidas que sejam muito energéticas e energia rápida. É o quê? É açúcar, é doce, é sorvete, você vai engordar. Você está se enchendo de calorias vazias porque você está em alerta e você precisa dessa energia. São carboidratos e refinados, porque os refinados, eles vão te dar uma saciedade mais rápida, só que também ele vai baixar rapidamente e você vai precisar consumir mais. E você está cada vez mais em estado de alerta. É tanto que a Cássia é corredora e dopamina rápida. E a Cássia sabe que na véspera de longas corridas ela precisa comer mais carboidrato. Macarrão, pão. Por quê? Porque ela vai precisar de mais energia para correr. E é o mesmo mecanismo, gente. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso. E é tão simples que a gente acha até complexo o jeito dele agir. Que do jeito que ele faz uma coisa, ele faz todas as outras coisas. A gente é que muda e distorce tudo. E aí esse cérebro vai agir pelo viés da negatividade. Mas o que é isso? Ora, eu tentei emagrecer uma vez. Eu tentei emagrecer e não deu certo. Aí esse negócio que a doutora Paula tá falando aí vai servir para todo mundo, mas não serve para mim não, porque eu já tentei. Juro que eu tentei. Mas ó, voltou tudo de novo. O seu cérebro vai buscar no seu passado uma história negativa para justificar a sua falta de progresso. E a gente vive se justificando. A minha pergunta é: qual é a história que você está contando para você? Qual é a mentira que você está contando para você? Sabe o que é que eu ouvi semana passada? Eu ouvi assim, ai, mas por que esses negócios da internet, aqui na internet tem muita mentira. Isso é verdade ou é mentira? Eu estou perguntando para vocês. Na internet tem muita mentira? Sim ou não, gente? Sim? Ó, aqui já estão respondendo. Tem muita mentira? Tem. Mas tem muita verdade? Tem muita verdade? Tem também, não é isso? Aí me diz, na vida aqui fora, no mundo real, tem muita mentira? No mundo real tem mentira também. Tem muita verdade? Tem. Agora, o nosso viés de confirmação, o nosso viés de negatividade, perdão, ele vai querer confirmar aquilo que eu estou dizendo. Se eu digo assim, aí, isso que a doutora Paula está falando não é verdade, não. Porque aqui na internet tem muita mentira. Pode ser. Mas você está confirmando com base em quê? Com base numa experiência do passado. Sabe quando você diz assim, todos os homens são iguais? É a sua verdade. Porque se todos os homens fossem iguais, não existiria tipos de homem e tipos de homem. Se você diz assim, todas as mães são iguais, nem sempre. Vocês estão acompanhando aquela sogra que matou a nora porque disse que a nora roubou ela do filho, roubou o filho dela? Essa não é necessário filtrar informações. Isso. Essa daí não é a mesma pessoa. Não é o mesmo tipo de mãe que quer o filho só para si. Que não aprendeu a ser mãe, aprendeu a ser dono.
Então você precisa filtrar essas informações, mas a gente filtra, Cláudia, com o nosso viés de experiência ou colocando uma outra experiência no lugar. E aí vocês precisam. Como é que isso aparece na nossa vida? Aparece assim. Ai, eu empreendo, mas eu tenho medo de vender. Só que você vende a sua imagem, você vende o seu tempo, você está sempre vendendo. Mas na hora de oferecer o seu produto, você. Não. Por quê? Eu já recebi um não. Porque me disseram que isso aqui não era bom. Você vai lá atrás. Porque disseram que você precisava de mais um curso, você precisava ser perfeita, que você não é perfeita. Porque o produto de fulaninha é melhor do que o seu. E às vezes nem é. Você tem medo de se expor. Você tem medo de dizer o que você sente, o que você pensa. Você tem medo do julgamento. E aqui, gente, eu vou falar, e aí vocês sabem que eu sempre trago um exemplo, mas os exemplos que eu trago aqui, eu quero que deixe bem claro, é porque a pessoa já me autorizou, eu já fiz, não sei. Eu quero trazer aqui o exemplo de Cláudia. Cláudia é nossa pré-idosa que está aqui. Cláudia tem. Posso falar a sua idade, Cláudia? Aí essa daqui eu nunca pedi, então eu não falo. Cláudia é nossa pré-idosa, ela se intitula assim, são piadas internas. E Cláudia fala muito bem. Cláudia se comunica muito bem. Cláudia se expressa muito bem. A Cláudia só não é uma palestrante porque ela ainda não incorporou essa identidade nela. Porque Cláudia fala muito bem. Mas Cláudia compartilhou conosco sobre essa questão de exercitar esse medo do julgamento. E aí ela vai para a rede social dela, vai andando de manhã e refletindo o devocional dela, refletindo o insight que ela teve, simples assim. Ela deve ter sido julgada um dia, sim, assim como eu, como você, como todos nós que estamos aqui. Mas ela está exercitando esse filtro de não ter medo do que os outros vão pensar dela. E assim ela vai crescer. E você também tem medo, isso reverbera também. Ah, aqui ela autorizou. Cláudia tem 58 anos, gente. E isso também reverbera aqui, ó, no medo de crescer e não sustentar o seu crescimento. Vocês conhecem histórias aprendendo com você? Ai, obrigada, Cláudia. Você conhece histórias de mulheres que progrediram e depois caíram, perderam tudo de novo? E que assim vai? Quem conhece? Alguma história, nem que seja sua conhecida, mas conhece a história da pessoa. Aqui, conhece. É isso aqui, ó. E aí, porque já fracassou uma vez, já faliu uma vez, não quer tentar de novo. Porque não sustenta esse crescimento. E, gente, deixa eu contar uma história para vocês. Fracasso não é você errar. Fracasso é você desistir quando você sabe que você deveria ir mais adiante. E aqui você tá, ó. Você sai daqui. Medo de vender, medo da exposição, medo do julgamento, medo de crescer, medo de não sustentar isso tudo. E você coloca essa lanterna bem em todos esses problemas. Tem um monte de solução. Depois das mentorias e imersões, aprendendo a sustentar a minha evolução. Perfeito, Cláudia. Aí você coloca essa sua lanterna bem na frente do problema. E você vai enxergar o quê? Problema. Digamos que aí onde você está mesmo, tá tudo escuro. Aí você vai acender uma lanterna, bem na frente. As outras coisas vão vir mais borradas, mais embaçadas. Algumas coisas nem vão ser iluminadas. Mas você vai focar no problema. E quem foca no problema não encontra a solução. Se você foca os seus pensamentos no problema, você jamais vai encontrar solução. E uma das coisas que você precisa fazer é pensar corretamente a seu respeito, é tomar conta da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Você não tem medo de fracassar, você tem medo de dar o máximo e ainda assim não se sentir suficiente. E aí você procrastina, e aí você cai no perfeccionismo, e aí você começa e não termina os projetos, e aí você se envolve em relacionamentos mortos, mortos e mornos, mornos e mortos.
E aqui eu não estou falando do seu relacionamento conjugal, eu estou falando das suas amizades também. E aí você sente que os seus negócios estão travados, estão estagnados, não cresce. Quem aqui já se sentiu assim? Fala aqui no chat, sim ou não? Isso. Aqui mais gente falando. Muito bem. Tudo isso porque vocês decidem e definem a sua vida e a sua identidade com base nisso aqui, ó. Necessidade de aprovação, abandono, rejeição do passado, escassez emocional, abandono, sensação de abandono e medo de ser abandonada de novo, e alguns padrões familiares que você aprendeu a ser assim. Aprendeu a estar assim. A grande verdade é que a grande maioria são mulheres adultas tomando decisões com feridas infantis. E a sua criança, ela tá onde? Tá no presente ou tá no passado? A sua criança tá onde? No presente ou no passado? Coloca aqui, presente ou passado? A criança tá onde? Eu tô aqui numa sala de adultas. A criança tá onde? No passado. E se você não toma conta dos seus pensamentos, do que aconteceu no seu passado com você, a réplica do seu futuro é o seu passado. Então, percebe da profecia autorrealizável que eu estava falando para vocês? É isso aqui. E agora, o que eu quero dizer para vocês, e se vocês estão aqui esse tempo todo, na sua hora de almoço, gente, é porque no fundo, vocês têm uma ponta de esperança de que algo vai dar certo, de que algo vai mudar nas suas vidas. Sim ou não? Sim ou não? Bota só SN, SN. Pra gente ficar mais. Sim, sim, sim. Com certeza, sim. E sim, isso tem jeito. Você tem como reprogramar isso. A primeira questão é nomear. O que é que exatamente está travando você? Mas você precisa ser nua e crua com você e a sua verdade. Só que tem um problema. A maioria de nós não está acostumada e não gosta da verdade. Porque ela dói. Ela dói. E a gente está acostumada com outra dor. A dor do desconforto tá ruim, mas aqui eu conheço, do que a verdade, porque ela vai ser nova para você. De posse dessa verdade que o da trava que está te nomeando, você vai ressignificar esse fato, essa história. E a partir disso você vai agir de um outro modo. E essa ação não é uma ação de perfeição, porque a perfeição não existe. E é por isso que muita gente trava no perfeccionismo. É agir com coragem para que a confiança em agir apareça. E aqui na sala secreta, e gente, toda terça-feira, ao meio-dia, a gente vai fazer sala secreta. Independente do que quer que seja, lógico, né? Tem alguns casos. Se eu estiver viajando, não conseguir chegar, se eu adoecer, se um filho meu adoecer, enfim. Mas exceções, muito exceções mesmo, tá? Muito mesmo. Por quê? Por que eu decidi fazer essa sala secreta? Deixa eu abrir para vocês. Porque isso aqui também para mim é treino. É treino de me expor mais, de tá nem aí pro que é que vão pensar, do que é que eu tô fazendo. Eu estou fazendo aquilo que é o meu propósito de vida. Mas muitas vezes você está fazendo aquilo que não é seu propósito de vida. Mas você continua fazendo. E aí você age, mas você não está agindo com coragem para que a confiança em agir apareça. Vocês começam a ter essa diferenciação na sua mente, na mente de vocês? E vocês estão aqui dia após dia. Mas eu quero apresentar aqui para vocês e falar aqui para vocês. Aqui, aqui está a imersão inimigos internos. É um lugar onde você, que vive nesse limite da exaustão, presa na ansiedade, já se notou naquele ciclo.
pensamentos que sabotam, faz você procrastinar. Aonde eu vou te ensinar. Você vai aprender a acalmar o seu corpo, a destravar a sua mente e voltar a ter o controle da sua vida. E eu quero dar aqui uma notícia para vocês, aproveitar o espaço para dar uma notícia para vocês. Vocês estavam me pedindo, algumas estavam me pedindo no direct, outras falaram com o meu time que, vamos mudar a data? Tem como? E aí a gente fez aquilo que vocês pediram. A imersão estava programada para o dia 9 de maio. Aqui ainda está assim, mas a gente vai. Foi eu que não atualizei o link. Esse link eu não vou mandar para vocês, ele já estava aqui, não deu tempo. Mas a gente está fazendo a imersão no dia 16 de maio. Umas é porque, é o dia das mães, está perto do dia das mães, vou viajar. É no dia 16 de maio, oficialmente agora. Então você vai ter mais tempo de se organizar, organizar a sua mente. E vai, mulher. Porque também não adianta você estar aqui dia após dia comigo, terça após terça comigo, e você não dar um passo adiante. E você não aprofundar nessas águas. Vocês entenderam? Porque se vocês estão aqui dizendo, ai, eu sinto isso. A mente tá assim. É porque vocês precisam dar próximo passo. Entendeu isso? Vocês precisam dar um próximo passo. Não andem no raso para sempre. Aí você está dizendo que esse conteúdo é raso? Não, não é raso. Tem algumas semanas atrás, que eu acho que foi a Carol que estava aqui, que disse, só com a orientação sua já mudou muita coisa. Mas se você está aqui, é porque eu gerei confiança em você. Tem mulheres que estão aqui que já participaram de mentoria, já estão em mentoria, estão um monte de tempo comigo e estão aqui. Por quê? Porque elas aprenderam a colocar em prática. Aprenderam a ter alguém que ajuda elas a dizer assim: vai-te embora, mergulha mais fundo. Intensa demais para viver na superfície. Perfeito, Cláudia. Intensa demais para viver na superfície. E quanto mais você é intensidade em conhecimento, e quanto mais você tiver só conhecimento e você não praticar, mais você vai viver naquele ciclo de ansiedade que a gente mostrou. E aqui é o meu convite para vocês, gente. Para que vocês se deem essa chance de mergulhar um pouco mais profundo em vocês mesmas. É dar uma oportunidade. Sabe por quê? Sabe quando você diz assim, acostumaram a viver no superficial, acostumaram a viver assim, acostumaram a viver na dor? Talvez isso não seja para elas, mas talvez seja para você que está aqui hoje. Então, pensa sobre isso. Dá um passo mais a fundo em você. 16 de maio. E talvez você esteja pensando, eu já fiz tanta coisa. Eu já ouvi tanta live da doutora Polly. Nada adiantou. Será que você aplicou? Porque aqui a gente aplica. Aqui a gente aplica. Tá aqui. Cláudia, Cássia. Eu pego no pé, gente. Eu sou chata. Eu pego no pé. Não é isso, Cláudia? Cássia, não é isso, não? A Cláudia tá rindo porque ela não quer dizer que eu sou chata. Mas assim, é a chatice de pegar no pé para que vocês tenham resultado. Se elas têm resultado hoje, lógico, elas se dispuseram. Mas elas se dispuseram até a serem orientadas, porque eu tenho muita gente dentro da mentoria que não tiveram tanto resultado, não. Todas elas tiveram resultado? Não. Agora vai olhar quem é que estava lá na aula. Sempre. Vai olhar quem é que, quando a gente entregava os exercícios, aplicava. Sempre. É quem tem mais resultado. E eu quero pedir permissão aqui a vocês. Deixa eu pedir permissão aqui a vocês. Não estava no script, mas eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. De um resultado incrível. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Deixa eu já compartilhar. Eu tenho que compartilhar o som da tela do Instagram, da tela do computador. Aqui. Cássia. Ela passou a vida inteira tentando agradar todo mundo, e no meio disso foi se perdendo dela mesma. Ela não sabia dizer não, mesmo quando aquilo a machucava muito.
Sabe quando você vai engolindo tudo só para não magoar ninguém? A Cássia viveu assim por muitos anos. Por fora, forte. Por dentro, ansiedade, medo, crises de pânico. E isso foi pesando emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Ela foi se anulando, se colocou sempre por último, carregando tudo sozinha. E o corpo começou a gritar. A Cássia chegou à obesidade. As pessoas nem a chamavam mais pelo nome, chamavam de gorda. E ela dizia que não ligava, mas aquilo reforçava a dor que ela carregava internamente. Mesmo tentando ser forte, ela usava medicação. Tentava esconder, mas continuava perdida. Até que numa conversa com a doutora Polly, fez uma pergunta simples: quem é Cássia? E ela não soube responder. Ali começou a virada. Ela saiu dessa conversa com um desafio: descobrir quem ela era em 24 horas. Imagina isso, não saber quem você é e precisar descobrir. E não foi fácil, não. Vieram dúvidas, inseguranças, medo de se posicionar, aprender a dizer não. Doeu. E como E doeu. como Se doeu. colocar em primeiro lugar gerou culpa. Ela ainda sentia medo, ainda travava, ainda pensava em desistir. Mas dessa vez ela continuou mesmo assim. Antes se anulava, hoje se posiciona. Antes escondia a dor, hoje sabe dizer não com leveza. Antes, obesidade e baixa autoestima. Hoje, atlética, quase fisiculturista. A Cássia não precisava só emagrecer, ela precisava se encontrar. E quando ela fortaleceu a sua identidade, a mente mudou, as decisões mudaram, o corpo acompanhou. Hoje, a Cássia estuda nutrição, vai iniciar o estágio, quer seguir na área esportiva, tem planos para o consultório, planeja atendimentos online. Ela tem direção, tem metas, tem confiança, coisas que antes pareciam impossíveis. Antes, uma mulher que se anulava e carregava tudo. Depois, uma mulher com identidade, direção e confiança. Ela ainda sente medo às vezes, mas agora ela vai mesmo assim, porque quando você descobre quem é, você para de viver para agradar e começa a viver a sua própria vida. Deixa eu te contar a história da Cássia. Ela passou a Tu vida só? inteira. Opa! Gente, essa aqui é a história da Cássia. No final de semana passado, não, ela tá ali, no final de semana passado, não, no final de semana atrasado, a Cássia, ela teve uma grande vitória. E não é sobre vitória, nem sobre esportes que eu vou contar para vocês a vitória da Cássia. A Cássia queria competir o CrossFit e por muito tempo, acho que 4 anos, Cássia. 4 anos. 5! 5 anos ela estava travada, sem ter coragem dessa competição. Por quê? Porque alguns momentos antes, ela tinha tido algumas frustrações, com algumas coisas erradas no percurso, algumas pessoas que não treinavam com tanta dedicação, até porque às vezes não tinha tanta paixão assim como ela tem pelo CrossFit. E aí ela decidiu competir. Para você pode parecer bobagem, para você pode não parecer nada, mas eu quero que você relacione com aquele objetivo que estava no seu coração e que você já tinha esquecido. E a Cássia entrou na mentoria até querendo isso. Porém, ela foi esquecendo pelo caminho, mas depois isso veio à tona, porque quando Deus coloca uma coisa no seu coração, é o propósito que ele tem para você. E olha, é bem difícil de você conseguir esquecer. Mas a Cássia foi lá e competiu. E aí a Cássia também vinha depois assim, não, mas não é sobre pódio, é sobre mim. Tá, tudo bem. O primeiro passo é sobre você chegar lá e dizer que vai fazer. Agora, seja sincera com você, fale a verdade e você quer esse pódio. E a gente já vai ali para um próximo desafio, porque é isso a vida. Não é só a Cássia é perfeita? Não. Mas se coloca a Cássia aqui e todas nós pra gente ir para essa competição de CrossFit. Gente, eu não vou passar nem na primeira prova. Não sei vocês, mas eu não vou passar nem na primeira prova. É sobre você saber qual é a sua identidade e você segui-la. A casa precisa de reformas em alguns locais? Sim, eu também. Você também. Até porque se for sobre perfeição, Jesus volta e leva todo mundo. Mas não é sobre isso. É sobre você seguir. É treino mental. Isso mesmo, é treino mental.
E ela fez. E por que que você não consegue? Vai correr com Cássia. A gente já deu o cronograma para você, Cláudia. Vai correr sim. Vamos correr sim. Então, gente, o que é que você tem dito para você todos os dias da sua vida que tem impedido de você ter o seu propósito? Papel e caneta na mão? A primeira coisa que eu quero dizer para só esperando você dar ok, Cláudia. A primeira coisa que eu quero dizer é assim: eu encontro vocês na imersão dia 16? Sim ou não, gente? Não, não encontro, não? Sim, eu tô só olhando para vocês aqui. Sim, com certeza, Ricarda. Ricarda, Cássia, Cláudia, só vocês. O resto não, vai decidir a Yali. Pensei que vocês iam decidir se manter no mesmo lugar. E olha, gente, eu não tô falando aqui. E no vídeo eu digo, não foi fácil. Ela continua tendo medo. Se você tá aqui esperando que eu diga que você não vai ter mais medo na sua vida, não é comigo, é com outra pessoa. Comigo não. Agora, papel e caneta na mão e vamos começar aqui a fazer um excelente dia. Minha nora é uma mulher próspera. A Cláudia trouxe a nora. Muito bem. Bora lá que tem exercício sim. E tudo você tem que praticar. Entendeu, gente? Tudo você tem que treinar. Senão você fica com obesidade cerebral, obesidade mental. Eu quero que vocês escrevam. E se quiser colocar no chat, pode colocar aí no chat. Qual é a área da sua vida que hoje você sente que ela é travada? Não adianta dizer tudo, não, gente. Se você tivesse uma coisa para escolher, qual é a área da sua vida que você sente que está travada? Escreve aí, escreve aqui no chat. Nenhuma? Glória a Deus. Carreira. Quem mais? Saúde. Carreira. Vou dar um exemplo de carreira. Eu dei semana passada. Realização profissional, certo? Carreira ou profissional, né? Semana passada, eu dei dois exemplos de profissionais. A Viviane, da minha primeira mentoria 2022, e a Valéria, Viviane e Valéria, agora que eu notei duas vezes, também mudaram de profissão. E agora a Viviane já até está transicionando de novo. E o mais bonito é que a Viviane não só transicionou de carreira duas vezes, como agora ela tá levando o marido dela. Saúde, eu tenho aqui vários exemplos. A Eveline é um deles. A própria Cláudia é um deles. A Cláudia entrou na mentoria querendo se encontrar. A Cláudia hoje faz exercício físico, a Cláudia diminuiu o peso, a Cláudia viajou para a Europa, a Cláudia agora é nossa blogueira oficial e a Cláudia, eu sempre digo, a Cláudia é o tapa que deu na minha cara, o tapa na cara que a Cláudia me deu, que quando ela entrou, eu disse, meu Deus do céu, ela já tem 55 anos, será que muda a mente? A Cláudia disse, olha, vou mostrar pra você, tchá, 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 tchá. 18 quilos a menos a Cláudia, uau! Relacionamento, muito bem. Agora, escreve aqui. Qual é a história que você quer contar sobre isso? Você quer contar a mesma história que você tem contando? Sim ou não? Não, não quer contar a mesma história, não, né? Seria se você contasse outra história. Você seria mais próspera, mais rica, mais feliz. Imagina como é que você seria e quem você seria. Agora eu quero. Seria mais feliz, forte nas minhas decisões. Que mais? Leve e próspera a cada dia. Deixa eu. Agora, essa pergunta, vocês vão precisar me responder. Qual é a ação que você pode fazer em 24 horas para mudar isso?
Lembra que eu falei? A Cássia veio para uma conversa comigo e eu disse que ela, em 24 horas, ela tinha que descobrir quem ela era. Ora, dar clareza. Nada, a clareza está muito superficial. Qual é a ação que você pode fazer em 24 horas? A Cássia estava comigo e eu dei a ela a tarefa de, em 24 horas, ela descobrir quem ela era. É a mesma coisa. Eu quero só uma ação que você pode tomar em 24 horas. E você vai se comprometer aqui comigo. Agora. Coloca aqui no chat. Todas. Todas. Quem? Ah! Vocês não querem se comprometer comigo. Decidi que voltar não é opção. Você já decidiu. Fazer exercício físico. Quem mais? Quem mais? Gente, se vocês não se comprometem aqui em escrever isso aqui, não está comprometida com vocês. Dieta, diminuir cansaço e pensar mais em mim. Se vocês não conseguem escrever, das duas, uma. Ou vocês acham que é longe demais para vocês não merecem isso. Continuar praticando os seus ensinamentos de autocuidado diário. Todos os dias eu falo que vou para academia. E aí você não acredita mais em você, sabe o que é? Você fala e você não faz. Quando você fala e você não faz, o que é que acontece? O seu cérebro passa a não acreditar em você. E tudo que você fala, você na verdade está pensando assim: eu já não fui ontem, vai não de novo, isso não dá certo não. E talvez seja por isso, Claudete, que você procrastinou tanto em entrar aqui na sala secreta. A Claudete fazia assim, no direct: manda o link, doutora. Aí eu mandava. Manda o link, doutora. Está na imersão dia 16. Boa, Cássia, gostei. Aí eu mandava. Aí quando foi um tempo atrás, aí ela, ô, doutora, manda o link. Eu digo, mulher, tu vai entrar, porque tu já me pedisse esse link tantas vezes. Não foi assim, Claudete? Isso a gente no direto. Ô, mulher, tu vai entrar, porque tu já me pedisse esse link tantas vezes. Ela, vou, doutora, agora eu vou. Eu disse, tá certo, vou mandar esse link. Não fecha. Mulher, não foi verdade, não. Tô mentindo, é certa. Foi bem assim que tu disse comigo. Gente, só uma ação. E agora sim, eu vou encerrar aqui a nossa aula, nosso encontro, para uma dúvida.